alguma forma. Então, as pessoas também julgam pela aparência. Olha, quando vê uma pessoa com a roupa bela, bonita, maravilhosa, aquilo ali é um grande pregador. Aquilo ali é um grande homem de Deus. Aquilo ali é uma grande mulher de Deus. Aí quando vê aquele mais simples, aí eu acho que aceitou Jesus há uma semana, 2 semanas. Esse que dá um pouco da frente, não vai nem saber o que vai falar. Aí da turma diz assim, ó, você tem aquele irmão aqui que acabou de chegar, não sei o nome dele não. Aqui na terra nós não sabemos o nome dele não, mas o Deus Jeová conhece o nome dele. Então não sei se é aquele irmãozinho, mas ele chega aqui na frente, Deus toma aquele homem, toma aquela mulher, do poder na graça, e todo mundo fica de boca aberta e diz, olha, eu julguei pela aparência, porque é maior que estava dentro da alma dele do que a aparência dele. Então, quando eu imagino, quando Jesus chegou na sinagoga, ele perguntou, alguém disse, olha, vamos receber aquele homem ali, olha, ele é filho de Maria, filho de José, o carpinteiro. Vamos crer o que ele tem para dizer para nós. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, subiu em cima da tribuna, a Bíblia Sagrada diz que ele abriu exatamente, porque naquele tempo não era Bíblia, era rolo. Jesus abriu exatamente no livro de Isaías, capítulo 71. Isaías já tinha profetizado há muitos e muitos anos atrás. E ele estava falando acerca de quem? De Jesus de Nazaré. Ele disse assim, Isaías 71, o Espírito do Senhor Deus, Jeová, está sobre mim. Ele me ungiu para apregoar as boas novas, libertar os cativos, quebrar, abrir as cadeias daqueles que estão presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías já estava dizendo acerca de Jesus que abriria essa mesma palavra. E Jesus diria nele mesmo, o Espírito do Senhor Deus. E é interessante que aqui, meus irmãos, se completa a Trindade, porque aqui exatamente está Jesus dizendo que o Espírito de Deus está sobre ele. E ele exatamente fala do Espírito de Deus. Ali já se completa a Trindade. Então, quando ele começou a ler todo esse pergaminho, ele disse, olha, o Espírito do Deus, Jeová, ele está sobre mim. Jesus estava dizendo dele. Ele me ungiu, me capacitou, me preparou para apregoar as suas formas de salvação, expulsar todos os demônios e abrir as portas para aqueles que estão presos. Tem pessoas que aprendem, meus irmãos, busca o Espírito de Deus. Busca para que o Espírito de Deus? Eu era assim, pastor Henrique. No tempo, quando eu aceitei Jesus, louvado seja Deus, voltando aqui, eu me reconciliei com Jesus há uns 12 anos atrás. Louvado seja Deus. Então, certa feita, uma determinada irmã disse, olha, irmão, você tem que buscar o Espírito de Deus, que é um jovenzinho. Louvado seja Deus, eu bem jovem. E a irmã disse, olha, você tem que buscar o Espírito de Deus. Aí eu ficava pensando, mas para que buscar o Espírito de Deus? Para que falar essa língua, esse negócio é coisa de doido? Eu não sei nem o que esse povo está dizendo. Louvado seja Deus, eu não sei nem o que esse povo está dizendo de profecia, está dizendo de revelação, está dizendo disso, daquilo, buscar o Espírito de Deus para quê? É porque aqui, eu não sei, nunca pediu é assim. Quando você nunca prova uma comida, você diz que é ruim. Mas quando você prova e prova pela primeira vez, você vai querer sempre aquela mesma receita, e aquela mesma comida, a mesma coisa é buscar o Espírito de Deus. Quem busca o Espírito de Deus tem vontade de receber carro, tem vontade de receber dor, tem vontade de pregar, você tem vontade de Deus, porque é o Espírito do Senhor que capacita o homem para as coisas da terra. E algo vamos receber da parte de Deus, o Espírito de Deus. Aí ele diz uma coisa que é muito interessante aqui. Ele diz que ele me ungiu. Aí alguém pode dizer, mas não só um prefeito, não só um pastor, não só um evangelista, não só um prefeito acima. Por que ele ungiu? Deus, meus irmãos, eu aprendo uma coisa aqui nessa noite. Alguém é pastor, alguém é levantado por Deus na casa do Senhor. Alguém vem porque é costume religioso, tanto das nossas igrejas, como já vem do passado, lá desde o profeta Samuel, desde o tempo da monarquia, desde aqueles tempos passados, já era usado a prática de ungir, derramar óleo, derramar unção em cima da cabeça de alguém. Por que, meus irmãos, derramar óleo em cima da cabeça de alguém? Aí alguém diz, é porque Deus está ungindo ele aqui na terra. Não, alguém só recebe uma unção de Deus, porque já foi ungido por Deus lá no céu. A confirmação de
Quero ser bem claro nessa noite. Você vai ensinar o tempo, irmão Adriano. Eu ficava me questionando. As pessoas dizem assim, recebam unção. Sejam ungidos. E eu pensava que receber unção, ser ungido, era falar em língua, era profetizar, era ter revelação, era ter o dom da fé, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de maravilha, os dons de cura, como a Bíblia Sagrada diz. A palavra unção, meus irmãos, ela não é nada mais, nada menos ungir do que capacitar. A palavra unção significa capacidade. Só recebe unção quem é capaz de fazer aquele negócio na terra. Então Jesus diz assim: Deus, o Espírito do Senhor, Deus me capacitou para movimentar uma empresa. Em algumas determinadas empresas, irmão, é necessário que alguns façam algum curso para entrar. Quem vai entrar de segurança tem que fazer um curso de segurança. Quem vai entrar em várias no mercado de trabalho tem que fazer um curso para capacitar e ser uma pessoa preparada para estar preparando o serviço. É a mesma coisa na frente da obra de Deus. Quem recebe uma responsabilidade tem que ter a capacidade para receber a missão da parte do Senhor, para ter o Aí alguém pode dizer assim, mas o fulano prega porque o fulano estudou. O fulano prega, o fulano canta porque o fulano fez aula de canto. Eu já vi de uma pessoa que nunca fez uma aula, mas é um mestre na Bíblia Sagrada. Eu já vi mil e tantas irmãs, tantos irmãos cantar aquela vez. Aí você chega e pergunta assim, meu irmão, louvado seja Deus, que escola você estudou para cantar tão bem desse jeito? É dizer, irmão, nunca estudei para aprender a cantar. Eu já nasci com isso, não é que nasceu para isso, é porque Deus, a sua graça, um dia aquela pessoa que está assim de hoje, eu estou te capacitando à frente da minha obra. É isso que Deus faz. Então, buscar o Espírito de Deus, meus irmãos, é pedir capacidade para o Senhor Deus. Eu quero ser capaz de evangelizar, eu quero ser capaz de ganhar pessoas para o Senhor, porque é assim. É difícil, meus irmãos. É difícil. De modo analisado bem, nesses dias, para ganhar uma pessoa para Jesus, não é chegar na ignorância e dizer assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Nós damos a condenação antes de Jesus dar a condenação. É gente que falta preparo e capacidade para essa obra. É verdade. Se você chegar, louvar a Deus como muçulmano, você vai falar de Jesus, nem quase Jesus para ele. Na hora que você falar do nome de Jesus, ele já sai correndo, vai embora, deixa você falando sozinho. Ele não quer ouvir Jesus. Ele quer que você explique para ele algo que venha a ser acima daquilo, porque ele quer os islãs crentes tantas coisas, assim, meus irmãos, como segunda-feira para ganhar ou um macumbeiro para Jesus, seja quem for. É necessário que tenha a capacidade do Espírito de Deus no céu, a pessoa enrola e coloca muitos crentes no poço, meus irmãos. Infelizmente isso está acontecendo. Aí alguém diz assim, por que eu fui para me humilhou, eu não consegui ganhar para Jesus? É porque é necessário buscar a unção da graça do Espírito de Deus. E a Bíblia diz no livro de João que quem convence o homem do erro do pecado, do juízo, do erro e do pecado é o Espírito de Deus. Você pode ser o homem mais estudado da terra, pode ser o homem mais estudado da terra. Não adianta, as minhas palavras não vai surtir efeito algum. Foi por isso que Paulo, quando ele chegou na igreja de Corinto, ele disse assim, olha irmãos, quando eu fui derrotado, eu não fui com palavras persuasivas, palavras convencedoras humanas, mas fui com poder e demonstração com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus que convence o homem e dá uma nova vida para ele. Então é necessário que haja o Espírito de Deus em nossa vida. Então ele diz aqui, ó, ele me ungiu, ele me capacitou para evangelizar. Então está dizendo que para evangelizar tem que ter capacidade para evangelizar. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, versículo número 20, que cada um fique na vocação que foi chamado. Porque se você for querer pegar uma ferramenta que não é sua, você vai acabar se prejudicando. Então a Bíblia diz aqui, ó, ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me ungiu a enviar-me a
hoje estão cativas na mão do diabo. Os macumbeiros que estão cativos na macumba, o diabo que eu fiz, diz que se eles não fazerem tal macumba, tal obra, para destruir a vida de alguém, ele vai lá e destrói a vida dele, destrói a família dele, e a pessoa fica presa ao gemado na mão do diabo. Está cheio de gente oprimida, está cheio de gente, meus irmãos, nesses últimos dias. Parece que está acontecendo uma revolução no inferno. O diabo parece que sabe que a vida de Jesus está tão próxima de chegar. E quanto mais pessoas o diabo puder levar para o inferno, ele vai levar, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse. Então, por isso que cada vez mais nós vemos hoje, é jovem, meus irmãos, abandonando pai e mãe, para entrar no mundo das drogas, no mundo do crack, no mundo da prostituição. É pessoas abandonando lar, é pessoas abandonando família, é notícia que tanta gente morre por dia, é tanta coisa, meus irmãos, que os irmãos vão vendo o diabo escravizando, mas só tem umas pessoas, só existe um tipo de pessoa nessa terra que tem a capacidade de abrir essas prisões, louvado seja Deus, e tem a autoridade de Deus, é todo o povo do Senhor Deus de Israel, que busca o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Já chegou uma pessoa, já começou uma pessoa que está numa vida dessa, tão miseravelmente sofredora. Aí quando você está pensando naquela pessoa, pensando, não, você é diferente. Você tem algo que você é diferente. Exatamente o que está dizendo o Espírito de Deus. Quando nós falamos, é o Espírito de Deus que vai usando as nossas palavras, entrando no coração das pessoas, e as pessoas vão aceitando Jesus pela misericórdia, pelo poder e pela bondade do Espírito de Deus. Então, meus irmãos, é necessário, assim como Jesus disse, o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, Ele me ungiu. É necessário que nós também venhamos buscar o Espírito de Deus para receber a unção, para receber a graça, não o óleo natural que cai sobre a cabeça, mas o óleo espiritual. A Bíblia diz em Eclesiastes que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. E estava dizendo o óleo, a representação do Espírito de Deus. Nunca falte o Espírito do Senhor Deus sobre a vida de um crente. Nunca deve faltar, meus irmãos. E como nós sabemos que Jesus está mais próximo, está fora, é o tempo que nós devemos mais buscar o Espírito de Deus na nossa vida. Como quer receber o Espírito de Deus nessa noite? Vem aqui à frente, meus irmãos. Vem aqui à frente, por favor. Aleluia, Jesus. Vamos orar nessa noite. Vamos buscar a presença do Espírito do Senhor Deus de Israel. Aleluia. Se puder, vem aqui à frente, meus irmãos. Vem aqui à frente. Vamos orar, vamos pedir para a casa, Senhor Deus de Israel. Para Deus nos ungir hoje, eu fiz diferente, né? Pregar, nós oramos.